Um simples encontro transformou a vida de Larissa em um pesadelo inexplicável. Pequenas perfurações apareceram em seu ombro, espalhando medo e mistério. Enquanto ela buscava respostas, o pavor só aumentava, e a presença da polícia traz uma reviravolta inesperada. O que Larissa descobriu que mudou tudo? Embarque nesta história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar trazendo mais histórias emocionantes, pedimos que nos apoie clicando no botão de gostei. Vamos ao vídeo. Larissa não percebeu nada fora do comum quando acordou naquela manhã. Parecia ser um dia como outro qualquer. Ela se levantou, caminhou preguiçosamente até a cozinha e começou a preparar o café. Nem mesmo durante o preparo, algo parecia estranho. Foi apenas quando estava prestes a despejar o café na xícara que sentiu uma dor em seu ombro. Quando olhou para verificar o que estava acontecendo, soltou um grito de espanto. Larissa, aos 40 anos, era uma mulher solteira. Já havia tido relacionamentos no passado, mas eles nunca tinham dado certo. Ela sempre esperava que, da próxima vez, as coisas fossem diferentes, mas isso nunca se concretizava. Ainda sobre a dor no ombro, na noite anterior, Larissa havia saído para um encontro e estava realmente animada para que tudo desse certo. Ela se preparou meticulosamente, querendo que o encontro fosse especial, pois seria a primeira vez que ela e o homem com quem estava conversando online se encontrariam pessoalmente. O encontro, no entanto, não foi nada extraordinário. Larissa não sentiu uma conexão imediata e não tinha certeza se gostaria de vê-lo novamente. Mas, na manhã seguinte, teve certeza de que não queria. Ao perceber algo estranho em seu ombro, Larissa ficou bastante assustada. Seu ombro doía um pouco, mas, ao olhar mais de perto, viu o motivo da dor, e a visão a aterrorizou. O ombro de Larissa estava coberto de pequenas perfurações. A princípio, ela pensou que talvez algo estivesse grudado em sua pele. No entanto, ao se aproximar mais, percebeu que as perfurações estavam profundamente encravadas. Ao pressionar levemente com os dedos, a dor aumentou ainda mais. Larissa começou a pensar no que poderia ter acontecido. Talvez algum inseto a tivesse picado, ou, pior, pudesse ter entrado em sua pele durante a noite. Mas ela nunca tinha visto um inseto causar algo assim antes. Desesperada por respostas, Larissa fez pesquisas na internet, mas logo concluiu que nenhum inseto poderia ter causado aquilo. Tinha que ser algo mais grave. Quanto mais ela observava o ombro, mais confusa ficava. Não eram apenas pequenas perfurações, havia algo dentro delas. Larissa não conseguia identificar claramente o que era, mas tinha certeza de que algo estava lá. As perfurações eram duras, e o que quer que estivesse nelas também parecia rígido. Ela sabia que precisava agir rapidamente e teve uma ideia. Decidida a resolver o problema por conta própria, Larissa pegou uma pinça no banheiro, pronta para tentar remover o que quer que estivesse em seu ombro. Contudo, antes de começar, hesitou. Ela realmente não sabia o que estava enfrentando, e tentar resolver sozinha poderia piorar as coisas. Mesmo assim, sentia que precisava agir de alguma forma. Larissa não gostava de ir ao hospital. Sempre preferiu resolver seus problemas sozinha e raramente procurava ajuda médica, a menos que fosse algo realmente sério. Mas, naquele momento, sabia que aquilo não era algo que poderia resolver por conta própria. Com relutância, decidiu ligar para o médico. O consultório conseguiu marcar uma consulta de emergência para aquela tarde. Informaram que haveria outras pessoas na frente dela, mas que haveriam até o final do dia. Enquanto esperava em casa, durante algumas horas até a consulta, o médico pediu, por telefone, que Larissa pensasse em qualquer coisa diferente ou fora do comum que pudesse ter causado aquilo. Ele explicou que qualquer lembrança poderia ajudar a identificar o que estava acontecendo. Larissa concordou em refletir sobre isso e desligou o telefone. Ela começou a pensar na última semana. Não havia feito nada fora do normal. Tinha feito uma caminhada em uma trilha no meio da mata alguns dias antes. Talvez tivesse tocado em algo por lá, como um cogumelo ou algo contaminado. Poderia ser uma explicação. Contudo, à medida que pensava mais, a caminhada não parecia fazer sentido. Outras pessoas também faziam aquela trilha, era uma rota popular. Se fosse algo relacionado a isso, ela não seria a única a passar por aquilo. Decidiu então descartar essa hipótese. Havia de haver outra explicação. Era difícil pensar em algo fora da rotina. Larissa era uma mulher comum.
Ela não fazia muitas atividades além de caminhar ocasionalmente e frequentar a cafeteria local. Trabalhando de casa, não saía muito. Levava uma vida bastante tranquila. Mas, de repente, ela se lembrou do encontro da noite anterior. Estava conversando com o homem online há algum tempo e finalmente decidiu sair com ele. Estava animada para tentar namorar novamente, ainda em busca de alguém especial. Esperava que aquele encontro fosse diferente. No entanto, desde o início, Larissa sentiu que algo estava errado. Ela não estava realmente interessada no homem. Parecia até que o desprezava, mas, ao mesmo tempo, algo a fazia querer continuar. Era uma situação estranha. Pensando bem, ela ainda não entendia o que a motivou a encontrá-lo. Ao olhar para as mensagens trocadas, percebeu que, na verdade, não gostava muito dele. Talvez estivesse apenas um pouco desesperado e não estivesse pensando claramente. Poderia o encontro ter alguma relação com tudo isso? Larissa não via como poderia. Eles não tinham tido nenhum contato físico, e ela não o procurou desde a noite anterior. Nem mesmo enviou uma mensagem. Larissa estava cheia de dúvidas, mas precisava se preparar para a consulta. Não fazia ideia do que iria fazer com seu ombro. Larissa ainda estava perdida em pensamentos enquanto dirigia para o consultório médico. O mistério sobre o que havia acontecido com seu ombro a deixava cada vez mais ansiosa. Felizmente, os pequenos buracos em seu ombro não pareciam estar se agravando, mas ainda assim, a situação era extremamente preocupante. Quando chegou ao consultório, ela ficou sentada no carro por um momento, tentando reunir seus pensamentos e forças para entrar. Respirou fundo para acalmar os nervos antes de finalmente descer do carro e caminhar em direção à entrada. Ao entrar no consultório, Larissa foi até a recepção e informou sua chegada para o atendimento. Esperava ter que aguardar por um bom tempo, afinal, haviam dito que outras pessoas estavam na sua frente. No entanto, as coisas tomaram um rumo inesperado. Enquanto aguardava na sala de espera, Larissa começou a perceber que estava recebendo uma quantidade incomum de atenção das outras pessoas presentes. Os buracos em seu ombro estavam visíveis, e era evidente que os outros estavam surpresos com o que viam. Larissa, inicialmente, não notou as reações ao seu redor, mas logo ficou impossível ignorar a curiosidade crescente dos demais pacientes. Crianças tentavam se aproximar para ver melhor, mas os pais as seguravam, preocupados. Parecia que todos ali haviam esquecido o motivo pelo qual estavam no consultório, com seus próprios problemas de saúde momentaneamente ofuscados pelo que estava acontecendo com Larissa. Foi então que o médico apareceu para chamar o próximo paciente. No entanto, antes que ele pudesse anunciar o nome, todos na sala de espera concordaram que Larissa deveria ser atendida primeiro. Ninguém parecia ter algo tão sério quanto o que estava acontecendo com ela, e por isso, acharam justo que ela fosse a próxima a ser chamada. Larissa ficou um pouco desconcertada com a situação, mas agradeceu a gentileza das outras pessoas. Mesmo sem querer chamar tanta atenção, ela estava aliviada por ser atendida rapidamente. O médico também parecia concordar que ela precisava ser examinada imediatamente. Assim que entraram na sala, o médico pediu que Larissa se sentasse para que ele pudesse examinar seu ombro mais de perto. Quando ele olhou para a pele de Larissa, sua expressão mudou drasticamente. Ele nunca tinha visto nada parecido antes. Aqueles pequenos buracos, tão incomuns e alarmantes, não eram algo que ele simplesmente esqueceria se já tivesse visto anteriormente. Mais do que isso, ele sequer tinha ouvido falar de algo assim em seus anos de prática médica ou nos livros que havia estudado. O médico estava completamente sem respostas. Com uma expressão preocupada, ele sabia que teria que investigar aquilo a fundo. Ele rapidamente fez algumas ligações para redistribuir os pacientes que ainda estavam esperando, enviando-os para outros médicos de plantão. Larissa precisava de sua atenção total, e ele estava determinado a descobrir o que estava acontecendo com ela. O médico então ordenou que Larissa realizasse uma série de exames, e enquanto aguardavam os resultados, ele continuava examinando o ombro dela com cuidado. O que era estranho, contudo, é que, enquanto anteriormente Larissa sentia um pouco de dor, naquele momento, seu ombro estava completamente dormente. Não doía nem mesmo quando o médico pressionava a pele. Aquilo era mais um sinal preocupante.
Rapidamente ela fez os exames, e logo os primeiros resultados começaram a chegar, mas eles não trouxeram nenhuma resposta conclusiva. O médico ficou frustrado por não ter encontrado nada até aquele momento. Havia outros exames que ele poderia solicitar, mas eles seriam mais invasivos e demandariam a autorização de Larissa. Sem hesitar, ela concordou em fazer todos os exames necessários. O médico então decidiu procurar ajuda de outros colegas, tirando algumas fotos do ombro de Larissa e postando em um fórum médico na esperança de que algum outro profissional já tivesse visto algo parecido. Enquanto esperavam, Larissa sentiu a necessidade de se levantar e tomar um pouco de ar. Ela pediu para usar o banheiro, e o médico indicou onde ficava. Enquanto ela estava fora da sala, o médico recebeu uma mensagem privada através do fórum. Ele abriu a mensagem com ansiedade, esperando que fosse a resposta que estava buscando, e para sua surpresa, era. No entanto, a notícia era alarmante. Outro médico já havia, de fato, visto uma condição semelhante antes, e se eles não agissem rapidamente, aquilo poderia se tornar um problema muito maior, não só para Larissa, mas para todos ao seu redor. O médico leu a mensagem repetidamente, ciente de que, se o outro doutor estivesse certo, ele precisaria agir com extrema rapidez. Os resultados dos exames finalmente chegaram logo após o médico ter lido a mensagem no fórum. E o que ele viu o deixou profundamente preocupado. O outro médico estava certo. Algo grave estava acontecendo. De repente, o consultório inteiro foi tomado por uma agitação. O médico começou a organizar tudo rapidamente, e o ambiente virou um caos. Quando Larissa voltou do banheiro, percebeu que seu ombro havia piorado. Os buracos começaram a se espalhar para o resto de seu braço, e ela estava realmente apavorada. Sabia que precisava mostrar ao médico, mas ao retornar à sala, ele não estava mais lá. Larissa ficou confusa, tentando decidir o que fazer, quando ouviu um barulho atrás de si. A porta pela qual ela havia acabado de entrar foi trancada do lado de fora. Ela estava presa ali, e o pior de tudo é que podia ouvir o médico falando com outras pessoas do lado de fora, dizendo que precisavam chamar a polícia. O que estava acontecendo? Larissa começou a entrar em pânico. Ela bateu na porta, desesperada por uma explicação, mas ninguém a respondia. Do lado de fora, os médicos e enfermeiros estavam em uma correria frenética, discutindo entre si em voz baixa, e ninguém parecia disposto a falar com ela. Tudo o que Larissa ouvia era que ela precisava manter a calma até a chegada da polícia. Aquilo só deixou ainda mais nervosa. Por que a polícia estava envolvida? Será que ela estava prestes a morrer? 1000 pensamentos passavam por sua cabeça, e ela tentou de todas as formas manter a calma, mas a situação estava ficando insuportável. A cada minuto, o medo de Larissa se transformava em uma sensação crescente de frustração. Por que ninguém lhe dizia nada? Ela sentia que merecia saber o que estava acontecendo. Tomada pelo desespero, Larissa começou a chutar a porta, determinada a sair daquele lugar e descobrir a verdade. Do outro lado, os médicos pediam que ela parasse, mas Larissa mal conseguia ouvir os protestos, pois estava dominada pela adrenalina e pelo barulho de seus próprios golpes. Após alguns chutes, o trinco quebrou e a porta se abriu com força, gerando gritos entre as pessoas do lado de fora. O médico recuou alguns passos, visivelmente nervoso. Larissa, ofegante e exausta, permaneceu em pé com a porta aberta, sentindo-se vitoriosa por um breve instante, mas ainda ansiosa por respostas. Ela fixou o olhar no médico, que imediatamente pediu para todos se afastarem e instruiu Larissa a não se aproximar de ninguém. O medo no rosto do médico mostrava claramente a gravidade da situação, mas Larissa queria ouvir uma explicação. Ela afirmou que não ficaria afastada a menos que alguém lhe contasse o que estava acontecendo. Antes que o médico pudesse responder, 3 policiais armados entraram rapidamente no prédio e a avistaram. O médico os apontou para Larissa, gritando que ela era a pessoa que precisava ser isolada. Os 3 policiais sacaram suas armas e as apontaram para Larissa, que naquele momento sentiu uma onda de tontura e confusão. Por que tudo aquilo estava acontecendo? Larissa levantou as mãos, quase chorando,
implorando para que alguém explicasse o que estava ocorrendo. Ao perceberem que os buracos no ombro de Larissa haviam se espalhado e cobriam quase metade de seu braço, os policiais ordenaram que ela permanecesse parada. Um dos oficiais, com uma voz mais calma, disse que lhe contariam tudo, mas que era essencial que ela fosse isolada imediatamente. Tomada pelo medo, Larissa concordou com as instruções, mas deixou claro que não hesitaria em tomar medidas drásticas se não obtivesse respostas. Ela foi então levada de volta para a sala do médico, e a porta foi trancada novamente. Larissa observou a equipe médica entrando com materiais de desinfecção e limpando tudo, do chão às paredes, passando pela porta e os móveis. Finalmente, o médico retornou para falar com Larissa e esclarecer a situação. Ele pediu desculpas por não ter explicado antes, estava assustado e não sabia como lidar com algo tão sério. Afinal, não era todo dia que alguém aparecia com uma bactéria rara que consumia tecido. Ele havia seguido procedimentos que nunca tinha realizado e estava claramente abalado. O médico perguntou a Larissa sobre seu dia anterior. Ela contou sobre a caminhada que fez e mencionou o encontro que teve naquela noite. O encontro, felizmente, não parecia estar relacionado ao que estava acontecendo, mas a caminhada pela mata levantou suspeitas. O médico explicou que, provavelmente, Larissa entrou em contato com uma planta infectada durante a caminhada, através de uma ferida em seu ombro, embora ainda não soubessem qual planta. Larissa forneceu detalhes sobre o percurso da trilha e descreveu qualquer coisa em comum que pudesse ter visto. A polícia e o médico precisavam dessas informações para evitar que mais alguém fosse infectado. Sua preocupação principal, no entanto, era o tratamento. A bactéria que estava afetando seu braço poderia ser combatida, ou ela acabaria se espalhando por todo o seu corpo? Por sorte, o hospital tinha o medicamento necessário, mas Larissa teria que ficar em isolamento por um tempo. A polícia se envolveu porque precisava falar com ela sobre a trilha, e ao vê-la fora da sala de isolamento, entraram em alerta, especialmente ao perceberem o estado do médico. Foi um momento de grande tensão, mas havia uma razão importante: garantir que ninguém mais fosse contaminado. Larissa foi transferida para um hospital maior, onde poderia ser mantida em isolamento e receber o tratamento adequado. O medicamento, um antibiótico avançado, começou a fazer efeito rapidamente, impedindo a propagação da bactéria, e em poucos dias a situação começou a melhorar. As autoridades fecharam a trilha que Larissa havia percorrido, e após uma investigação detalhada, encontraram uma planta que não era nativa da região, uma hospedeira de micro-organismos perigosos. Ela foi testada e confirmada como a causadora do problema de Larissa, contendo a bactéria Staphylococcus aureus. A planta foi removida e destruída, e não houve mais casos semelhantes. Em menos de um mês, Larissa estava completamente recuperada e pronta para retomar sua vida normal, incluindo a busca por um novo relacionamento. Você já sentiu que algo estava errado, mas não sabia exatamente o que era? O que faria se encontrasse algo estranho em seu corpo? Já passou por uma situação em que cada resposta gerava ainda mais perguntas? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Se você gostou dessa história envolvente, deixe um gostei e compartilhe com seus amigos. E veja também o vídeo recomendado na tela, que é igualmente emocionante. Inscreva-se no canal para acompanhar todas as novidades. Até o próximo vídeo.